Vamos falar um pouquinho sobre diástase. O que é diástase? Diástase nada mais é do que o afastamento do reto abdominal. A diástase acomete mais mulheres que já passaram por gestações. Porém, nada impede que um homem tenha diástase, inclusive é muito comum, tá? Que homens tenham diástase, pessoas obesas tenham diástase, devido ao afastamento do reto abdominal para acomodar. A pessoa obesa, por exemplo, tem um aumento de gordura visceral, então é necessário que esse músculo se afaste também para poder caber tudo que tem que caber ali dentro. A diástase, ela é uma condição fisiológica, dentro de uma medida fisiológica, né? O afastamento de até 2 centímetros, a gente fala 2 dedos, ela é extremamente fisiológica e supernatural que tenhamos essa diástase. O que a gente considera como diástase patológica, uma diástase que é acima de 2 dedos, que além de afastamento, ela também apresenta uma profundidade. Quando a gente faz a autoavaliação e tem uma profundidade, esses dedos se aprofundam na hora da medição, a gente considera que teve ali uma lesão de tecido conjuntivo. Isso é patológico, tá? Isso não é uma condição fisiológica. Isso realmente deve ser levado em consideração e é necessário um tratamento. Se você tem uma diástase de 2 centímetros, não te dá nenhum desconforto, você não tem dor lombar, esteticamente seu abdômen tá ok, é uma diástase fisiológica, não necessariamente ela precisa ser corrigida. Independente da mulher ter uma diástase fisiológica ou patológica, se ela passou pela gestação, é necessário que ela faça uma reorganização corporal. Não com o intuito de reversão dessa diástase, mas com o intuito de uma reorganização. Quando a gente pensa que ao longo da gestação são 9 meses, 9 a 10 meses, em que esse corpo vai sofrendo várias mudanças, né, várias alterações fisiológicas, hormonais e posturais e estruturais, a gente pensa que foram 9, 10 meses ali de desorganização para caber aquele bebezinho, né? Que na verdade é uma desorganização, é uma reorganização para aquela fase. Então é necessário que a gente faça, de fato, uma reorganização. Porque os nossos órgãos, eles levam um tempo, gente. Não é teve bebê, seu corpo já volta ao normal. Não, leva um tempo para os seus órgãos se reposicionarem. Então a gente pode ajudar o nosso corpo nessa reorganização, fazendo um trabalho de reorganização postural e abdominal. Agora, se a sua diástase é acima de 2 dedos, se ela apresenta profundidade, se você ganhou o bebê já tem um tempo, inclusive, e tá com aquela barriguinha parecendo de grávida, você precisa fazer um tratamento de reversão à diástase. É muito importante ressaltar que a diástase ela não se corrige sozinha, tá? Muito pelo contrário, ao longo do tempo, a tendência é que essa diástase vai aumentando e ela vai acarretando outros problemas. Normalmente, uma diástase que tem profundidade, que teve lesão de tecido conjuntivo, ela também vem associada de dores lombar, fragilidade pélvica, que é perda de urina, escape de urina ao fazer força, ao espirrar, e ela vem também com aquele aspecto de barriga ainda de grávida, tá? Então, quando a gente pensa em diástase, a gente tem que pensar como é essa diástase, né? O quanto de afastamento eu tenho, o quanto de profundidade eu tenho dessa diástase e quais são os efeitos ali de saúde mesmo que essa diástase pode acarretar. E aí, em casos mais extremos, necessita-se realmente de um trabalho muito sério da diástase, porque a parede abdominal, o músculo reto abdominal, ele chama parede abdominal porque ele de fato faz o trabalho de parede, de contenção. Quando a gente pensa que essa região aqui, a região do core, é a nossa única região onde não tem ossos. Já parou para pensar nisso? É a única região onde nós não temos ossos. Então, quem protege os nossos órgãos é o nosso músculo, é a nossa parede abdominal, é a nossa musculatura abdominal. Então, é muito importante que essa parede abdominal, ela esteja forte, ela seja resistente. Até pensando assim, em casos mais graves, um acidente de carro onde houve pancada nessa região. Uma pessoa que tem aquela diástase extremamente patológica de 5, 6 centímetros, ela deixa um pouco mais exposto as vísceras dela. Então aí você já pensa que acarreta problemas de saúde mesmo, tá? É prejudicial. Então a diástase ela é uma condição fisiológica, desde que ela tenha um afastamento fisiológico, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação para entender se essa diástase é fisiológica ou patológica.
ela não se reverte sozinha e ela pode sim acarretar problemas de saúde. Então é muito importante que você faça sua autoavaliação para você identificar em qual estágio você está aí da sua diástase. E lembre-se, ela não fecha sozinha. Diástase precisa de trabalho contínuo, trabalho de respiração. Precisa fortalecer a musculatura profunda, precisa trabalhar o seu core, precisa reorganizar a sua postura, precisa trabalhar o seu pavimento pélvico, tá? Não é só exercício específico abdominal. A gente precisa de um conjunto de exercícios que vão trabalhar aí esse reto abdominal, transverso, oblíquo, assoalho